Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Story-se. Eu me chamo Julia Bart e hoje vamos retornar ao mundo cinematográfico de Kleber Mendonça Filho, diretor brasileiro que lançou seu mais recente sucesso, O Agente Secreto. O filme é um thriller político ambientado no Brasil dos anos 70, em plena ditadura militar. Estrelado por Wagner Moura, ganhou prêmios em Cannes e, recentemente, também venceu o Critical Choice Awards e foi escolhido para representar o Brasil no Oscar de 2026. Por trás das cenas de suspense e espionagem, há um discurso muito potente sobre memória, cultura e esquecimento em meio a um Brasil pirracento. E ao meu lado, para enfrentar a perna cabeluda, está ele, Juliano Silva. E aí, pessoal? Então, não sei se eu vou de fato enfrentar, né? Mas acho que no mínimo eu tentaria fugir, porque, cara, imagina uma criatura descrita como uma perna humana, decepada, coberta de pelo, e que se move de forma autônoma pelas ruas. Tá, quem não entendeu nada disso vai entender durante o episódio, né? Mas, cara, é muito, muito bom. Aliás, tu viu que eles fizeram a perna de verdade numa sessão em Recife? Sério? No cinema São Luís, sim. Eles levaram uma perna real, assim. Não real, né? Digamos assim, uma perna... a perna decepada, joguei. Não deceparam a perna, né? Mas enfim, muito ótimo. Eu adoro a perna cabeluda, já conhecia essa diva, ou divo, né? Icônico da lenda urbana brasileira e achei sensacional quando ela apareceu no filme, sério, pra mim foi o ápice. Pior que eu nem sabia, na verdade, tipo, depois do filme que eu fui pesquisar sobre, e ela também já apareceu, né, eu vi que ela apareceu também num filme chamado Recife Assombrado, algo assim. Eles até fizeram no marketing deles, eles fizeram uma perna gigante, assim, pra marketar o filme. É isso aí, gente, perna cabeluda está solta e também está no Agente Secreto. E antes da gente iniciar, né, ir pro episódio, queria trazer uma notícia super legal pra vocês, que agora o Story-se tem um Apoie-se. Uhul! Pra quem não sabe, o Apoie-se é uma plataforma onde vocês, ouvintes, podem contribuir com a gente para que a gente consiga criar episódios melhores, né? Consiga financiar melhor o Story-se, né? Então, lá a gente tem 3 planos, né? Um plano que é de R$5, outro que é de 10 e outro que é de R$20, e com esse valor você pode escolher qualquer um, né, o que você sentir mais à vontade, e assim você vai contribuir para que a gente consiga atingir nossas metas, que atualmente são criar um site, né, pra gente ter direitinho os episódios do Stories salvos. Atualmente a gente só coloca no Spotify, a gente sabe que, né, vai que um dia acabe o Spotify, mas se a gente tiver um site vai estar mais seguro e vai estar melhor disponível também para vocês ouvirem os episódios. E além dessa meta, a nossa outra meta é conseguir um editor pro podcast, né, para editar os episódios, porque dá um trabalho gigantesco editar os episódios, então a gente quer conseguir contratar um editor para que a gente consiga se dedicar melhor à parte de criação, de roteirização, de pesquisa, que é o que a gente realmente gosta mais de fazer, né. Então, assim, se vocês tiverem condições, né, tiverem essa disponibilidade de apoiar, é bem tranquilo, é bem simples, assim. Pode apoiar agora, depois se não conseguir apoiar mais tarde, tudo bem, não tem problema. Mas vai ser muito importante pra gente e a gente vai agradecer de coração também todo mundo que conseguir contribuir pro Story-se crescer cada vez mais. E também a partir dos planos, né, de apoio, tem as recompensas que seguem uma hierarquia, né, que seria tanto ter o nome da pessoa que apoiou no episódio, né, na postagem do episódio, também a questão de um grupo no Telegram, né, contato com nós, também com demais apoiadores, e episódios extras que a gente vai estar produzindo. A gente vai deixar o link do Apoie-se na descrição do episódio, nas plataformas de streaming, né, tipo Spotify, entre outros, e também vamos colocar no nosso Instagram. É isso aí, gente, apoie o Story-se, que vai ser super incrível, a gente vai fazer muita coisa legal esse ano. Tá policial? Eu não, sou policial.
Ó, pinta de policial, cara. Não sou policial. O Agente Secreto se passa no Brasil de 1977, em plena ditadura militar. Marcelo, um professor especialista em tecnologia, deixa a agitação de São Paulo para buscar refúgio em Recife, fugindo de um passado violento e envolto em mistério. Porém, aquele lugar que ele acredita que será um santuário logo se transforma em palco de tensão. Durante o carnaval, Marcelo descobre que está sendo espionado por vizinhos, perseguido por inimigos e envolvido em uma trama de perigos políticos. À medida que os segredos do seu passado emergem, ele precisa decidir até onde vai para sobreviver e se redescobrir no processo. Essa é a sinopse, né, do Agente Secreto, o filme do Kleber Mendonça, que tá ganhando praticamente o mundo inteiro, né? E é bem legal. Vamos! Cara, e é bem legal ver como tem sido o engajamento das pessoas para que esse filme aconteça, para que esse filme chegue a mais lugares. E eu acho muito legal também, falando um pouquinho agora no começo sobre o Kleber Mendonça Filho, como ele consegue engajar muito nas redes sociais. Ele é muito, tipo, online, assim, sabe? E isso eu acho que reforça bastante a contribuição dele para que o filme seja mais visto, mas também aproxima ele do público, aproxima ele das pessoas, e isso também é bem legal, né? E o Kleber, né, um dos diretores que a gente já falou aqui, já trouxe no Stories, que é incrível, maravilhoso. Eu queria também te ouvir falar um pouco dele, assim, o que tu... A gente já falou também, né, sobre ele, né, mas eu queria saber também de ti, assim, com esse novo filme, com essa nova produção na carreira dele, se subiu o teu conceito sobre ele ou se também já continua como pra mim perfeito, assim. Pois é, né, então, acho que primeiro é importante lembrar que a gente tem um episódio 8, né, que a gente fez de um dos filmes do Kleber Mendonça, que foi Retratos Fantasmas, e é muito bom de estar de novo voltando a falar desse diretor tão importante pro Brasil atualmente, né, agora com um Agente Secreto. Então fico feliz de também a gente estar debatendo sobre esse filme, estar cobrindo ele de alguma forma, porque o Kleber Mendonça Filho, eu acho que ele é um dos grandes expoentes da nova geração, né, do cinema brasileiro. Ele tem uma pegada bastante... como influência do que é o cinema novo, né? A gente já abordou isso também, né, em alguns episódios, né? Tanto Retratos Fantasmas, como no episódio também que a gente fez sobre o Terra em Transe, né? Então, eu fico muito feliz de ver ele voltando, né, de novo. E eu acho que o Kleber Mendonça, cada vez mais, ele se afirma, né, como esse diretor, esse cineasta, esse roteirista tão importante, e cada vez mais eu acho que eu acabo vendo mais fã dele a partir, né, de um novo filme que ele lança, assim. Então eu acho que agora o Agente Secreto, ele se encaixa, né, se encaixa muito na linguagem, no visual, no cenário, digamos assim, cinematográfico que o Kleber está construindo, né, desde os seus primeiros filmes, né. Então eu acho que esse filme ele se encaixa ainda mais, né, nessa obra inteira que ele está produzindo, principalmente por trazer de novo a cidade dele, trazer Recife, né, em tela. Então, quem assistiu Retratos Fantasmas e viu Agente Secreto vai perceber as conexões, né, que o documentário tem com o filme e que o filme tem com o documentário, né. Então, acho que é até importante, até legal de lembrar da frase que ele traz no Retratos Fantasmas, que os filmes de ficção são os melhores documentários, né? E eu acho que a gente vai trazer muito esse filme, o documentário, à tona, porque tem muito mais relação, né, com o que foi o Agente Secreto, assim, e cada vez mais consolida também o Kleber como esse cineasta arquivista. Eu acho que eu até comentei contigo na sessão que a gente foi assistir no Agente Secreto junto, desse conceito que surgiu em relação ao trabalho que ele faz, porque ele faz um trabalho muito forte na construção da memória, né, trabalhando com a questão de arquivos, com o passado. Então é muito, até eu enquanto historiador fico muito contente de ver a obra dele se relacionando muito com a questão da própria produção histórica, assim, né. Então eu acho que, como eu falei, né, ele é um grande diretor que cada vez mais se consolida. Tu falou sobre a questão do Agente Secreto ter uma relação com Retratos Fantasmas, e pra mim isso ficou super nítido quando a gente assiste o filme, né, Agente Secreto, né, porque, como tu disse, né, tem a questão da memória, tem a questão de trazer ali
um sentimento de revisitação, e que é muito também próprio do cinema do Kleber. Ele traz esse sentimento de que a gente tá vendo um lugar onde as pessoas gostam uma das outras, onde as pessoas têm um sentimento ali uma pelas outras, e tem um pouco de nostalgia também, sabe, sobre alguma... Nostalgia, no caso, assim, questão de sentimentos bons, tá, gente? Não nostalgia ditadura, né? Deus me livre. Mas, assim, uma nostalgia, assim, um sentimento, tá, sabe, em relação a um momento, né? E isso é muito legal, como ele traz isso pro filme, né? E também pra filmografia dele como um todo. Eu gosto bastante dele como diretor. Eu acho que quando né, a gente, depois que passou o Agente Secreto, várias pessoas já tinham assistido, muita gente falou que acabou não entendendo muito o filme, né, e não conseguindo compreender a ideia total do filme. Não é que, não assim, não tem, tipo, não precisa ver o Retratos Fantasmas, mas eu acho que ele é um complemento, sabe, porque ele é a síntese pra mim do que significa o cinema do Kleber, e aí tá muito espelhado também no Agente Secreto, pelo menos pra mim ficou um pouco isso, assim. Pode ser que não tenha sido o intuito dele, sabe, como diretor, enfim, cada obra, né, mas pelo menos pra mim tem uma relação, e aí eu sinto que talvez as pessoas não tenham conseguido entender um pouco do Agente Secreto, porque não tem tanta noção de como que é a obra, né, a filmografia do Kleber, sabe. Eu não sei se pra ti também tem um pouco esse sentimento, assim, tipo assim, quando as pessoas falam que não entenderam tão bem essa questão da memória, essa questão do passado dentro do filme dele. Eu acho que talvez pra quem vai assistir assim o Agente Secreto como o primeiro filme do Kleber, pode se sentir um pouco perdido até, e ou até ficar arrependido, até vi um pouco sobre isso, li um pouco sobre isso, de questionamentos em relação ao final, né? A gente vai desenvolver sobre essa questão, mas eu acho que talvez sim, pode ficar um pouco perdido, mas talvez a gente que tem mais contato, né, com o cinema dele, que já debateu, né, como Retratos Fantasmas, assim, também entre outros filmes, né, entre nós mesmo, no off, eu acho que o que eu falei, assim, é o que eu vejo, né, pra mim parece que cada obra dele faz mais sentido no que ele tá construindo, sabe? Então, eu sinto desde o, sei lá, Aquário, Som ao Redor, Bacurau, e também Retratos Fantasmas, parece que tudo tem uma relação, sabe? Parece que todo, digamos assim, o desenvolvimento dele enquanto diretor vai fazer sentido no Agente Secreto, e parece que, sei lá, no próximo que ele for fazer, parece que tem que fazer sentido ou vai fazer sentido, sabe? Porque ele vai alinhando, assim, cada ponto, e pra nós, né, que gosta muito de cinema, né, enfim, fala bastante sobre isso, é muito bom sentir esse sentimento de ver um diretor tão apaixonado por cinema, né, e produzir obras como O Agente Secreto, ou enfim, Retratos Fantasmas, Bacurau. Então, na minha visão, eu acho que tem muito uma relação, assim, sabe, e até falando com outros amigos, assim, próximos que viram O Agente Secreto, não conhecem muito a obra do Kleber, eu sempre recomendo, cara, assistir o Agente Secreto, vai assistir Retratos Fantasmas, é obrigatório, e depois vai conhecer a obra, né, as obras inteiras do Kleber Mendonça, porque depois tudo vai fazer sentido de alguma forma. Não sei se eu fiquei muito redundante, assim, sabe, mas eu tenho essa visão. Eu acho que o Retratos Fantasmas, ele, pra quem gosta de cinema, né, e história, que é o nosso caso, assim, um deleite, assim, é como se a gente estivesse vendo praticamente uma masterpiece, assim, sabe, é um negócio, assim, que dá um prazer, sabe, que tu fica, parece que tua cabeça explode, assim, porque, basicamente, nesse documentário, ele trata sobre, relembrando um pouco, né, pra quem não conhece essa obra, mas ele trata sobre a história de Recife, que é onde ele cresceu, onde ele viveu, relacionado aos cinemas, né, de Recife, e também a como a cidade foi mudando ao longo dos anos, e como foi perdendo um pouco de sua identidade também ao longo dos anos, e como que o cinema sobreviveu nesses espaços, né, principalmente o cinema de rua. Então, assim, pra quem curte esses temas, assim, é incrível, né? Exatamente, né, e o próprio, é legal de ver que nas obras dele o próprio espaço urbano vira um personagem, né, em ambos os filmes, né, que a gente tá falando, eles são um personagem importante, são um personagem principal, e como ele constrói esses personagens, né, então eu acho que o Agente Secreto, o que o Kleber conseguiu fazer com o Agente Secreto, tanto na construção de cidade né, Recife da década de 70, e também na própria construção dos personagens, né, estarem naquele contexto da ditadura, é algo que só o Kleber conseguiria fazer no momento que ele tá, porque eu acho que, sei lá, eu consigo ver essa evolução dele nos filmes, sabe?
Então, eu acho que é isso, é a masterpiece dele, e cada vez mais ele tá se provando como esse diretor que, cara, ele tem que ser falado, a gente tem que falar dele, a gente tem que debater sobre os filmes dele, sabe? Tem que estudar os filmes dele, porque eu acho que o Brasil, né, de estar agora de novo, né, pelo segundo ano concorrendo a prêmios estrangeiros, né, digamos assim, prêmios de fora, né, e a gente tá nessa ânsia de ver de novo o Brasil conquistando esses espaços, cara, é algo muito importante, sabe? A gente teve, né, ano passado Ainda Estou Aqui, e agora, né, a gente ter criado Tudo Kleber. Eu acho que a gente tem que debater sobre esses filmes, sabe? Porque acaba sendo muito importante para a própria história do Brasil, né? Falar de novo sobre a ditadura não é as pessoas criticam, né? Mais um filme sobre a ditadura. Mas a gente tem que estar falando novamente, por isso que até o Stories tem vários episódios sobre isso, né? Sobre essa temática. E aqui o Kleber traz essa temática de uma forma diferente também. E até uma coisa também que eu tava pensando sobre Recife ser esse cenário. Eu queria muito, assim, não sei se tu concorda comigo, mas eu queria muito que todo o estado do Brasil tivesse um cineasta tão apaixonado pela sua cidade como o Kleber é por Recife, assim. Sei lá, se a gente aqui tem cineastas maravilhosos também, né? Mas se a gente tivesse um cineasta como o Kleber, assim, cara, ia sair tão... Eu acho que todo ano o Brasil ia estar no Oscar. Todo ano o Brasil ia estar no Oscar. E sobre a questão do Oscar, pra mim, agora sim também. Tipo, já me acostumei mal. Já quero, assim, que todo ano a gente lance um filme pra ir pro Oscar. E pra ir pra esses, né, prêmios estrangeiros. Porque, como a gente já falou várias vezes aqui também no Stories, né, o cinema brasileiro, ele é muito potente, é muito forte e acaba vindo coisas muito lindas, né, que às vezes ficam muito resguardadas a só algumas regiões, a só alguns espaços, por conta dessa também dificuldade das pessoas, né, se importarem e quererem assistir filmes estrangeiros, né, pelo menos em outros países, né. Aqui no Brasil a gente é bem adapto a isso até, mas eu acho que em outros países tem um pouco de dificuldade, ainda mais países de língua que falam inglês, né. Então eu espero realmente que a gente sempre consiga estar lançando algum filme que ganhe essa grande mídia, né. Tá aí conhecendo a feirinha dos refugiados. E a Mangaba veio hoje? Vamos evitar de falar esse termo. Mangaba? Refugiados. Tem uma encomenda pra você. Eu tô ameaçado de morte. E aí, falando sobre a ditadura militar dentro do filme, que também vale lembrar que até é o que o próprio Kleber ressalta, né? Que em nenhum momento durante o filme eles falam essa palavra, né? Ditadura militar. Isso não é exposto durante o filme, mas a gente sabe por conta da época, por conta dos acontecimentos, né? E aí eu queria que tu explicasse, né, como um historiador aqui da história, se já tá nessa banca, né? Como é que era, né, o contexto da ditadura militar naquela época. Como a gente tinha comentado, né, a gente ia adentrar nesse ponto, que vai ser bem breve, né, porque, como eu falei, o Stories, a gente tem vários episódios sobre essa temática, até pra quem quiser se aprofundar mais, eu vou citar os episódios, né, a gente tem o episódio 26, que é o episódio Ainda Estou Aqui, né, que concorreu ao Oscar, né, no ano passado, que também é sobre ditadura. Tem o episódio 20, Terra em Transe, o episódio 10, Carandiru, e o próprio episódio 8, Retratos Fantasmas, que são todos episódios que a gente desenvolve e debate a ditadura, né, nesses filmes e em seus determinados contextos. Né, e brevemente, né, a ditadura militar brasileira, ela durou aí de 1964 a 85 e foi um período marcado pela ruptura democrática, né? Então a gente tem a restauração de um golpe militar que depôs o presidente João Goulart, que foi eleito democraticamente, e ao longo de 20 anos de ditadura, o país ele viveu sob governos autoritários, né, diversos governos autoritários, com a suspensão de direitos políticos, censura à imprensa, às artes, perseguição de opositores, né, prisões arbitrárias, torturas e assassinatos promovidos pelo próprio Estado. Então, a gente consegue perceber, né, como tu falou, no filme não tem a palavra ditadura, mas a gente percebe a ditadura no contexto do filme, década de 70, né, em Recife. E mesmo com esse contexto em que o Estado promovia uma certa ordem e segurança, entre aspas, né, o regime, a ditadura, ela vai aprofundar problemas estruturais do Brasil que a gente vive até hoje, assim. Então, grandes desigualdades sociais que vão limitar a própria participação popular na política. Então, a gente vai ter também processos de resistência, né, que vêm de diversas frentes, como os movimentos estudantis, trabalhadores, artistas, intelectuais,
e também organizações clandestinas que vão atuar para enfrentar a repressão e defender a democracia. Então, no contexto do filme, né, a gente consegue perceber uma ditadura um pouco diferente, mas ainda muito presente, e essa eu acho que é uma parte genial do Agente Secreto, porque a gente consegue perceber um medo onipresente, a gente tem ali uma ditadura, digamos assim, uma ditadura institucional, só que ao mesmo tempo ela também está no dia a dia dos personagens, mesmo ele não falando o nome do que eles estão vivenciando. Então, eu acho que a atmosfera do filme, que o filme passa, e essa estrutura de poder, das hierarquias, enfim, na construção do longa, assim, a gente vai percebendo a ditadura em pequenos momentos, né? Eu não sei como é que tu vê isso, se tu tem essa sensação também de ver essa ditadura mais no dia a dia, mas não falado, né? Em relação à história dos personagens. Eu acho que tem, sim, assim, como tu falou, é algo não falado, mas a gente percebe pelo medo, pelo também como as pessoas estão um pouco ressabiadas, sabe? Do tipo assim, já falando sobre a questão do filme, né? Uma das primeiras cenas que tem é quando o personagem do Wagner, né, o Marcelo, ele... Ou a gente vai chamar de Marcelo? A gente vai chamar de Marcelo ele, né? É Marcelo e Armando, né? O original é Armando. Armando, né? Mas eu acho que enfim, acho que vou falar Marcelo, talvez. Vamos ver. Mas quando o Marcelo, ele chega naquele posto de gasolina e que tem um corpo estirado ali no chão, e aí chegam os policiais ali e já começa um sentimento de que, cara, tem alguma coisa errada aqui, ele pode ser preso, pode acontecer alguma coisa com ele, e ele também já fica meio que com medo. Medo assim, né? Não escancaradamente, né? Mas ele fica meio que preocupado, assim, mais de canto, né? E aí só fazendo qualquer coisa pra sair daquela situação, basicamente, né? Tanto que o policial praticamente extorque ele, né? Leva o cigarro dele. E aí eu acho que tem, né? Essa atmosfera, como tu comentou, de uma coisa, de uma política instaurada no Brasil em que as pessoas estão reféns e elas não podem comentar muito sobre isso porque até comentar se torna perigoso. E aí talvez por isso que a gente não tenha de fato a palavra ditadura militar, né? E não só a ditadura militar, né? Mas eu acho que o filme também, né, se passando mais no interior, em uma região mais afastada, a gente já percebe também que tem um pouco do coronelismo, que é esse sistema, né, de dominação política e social no Brasil mais rural, né, em que tem essas pessoas que são de famílias ricas e que agem como coronéis sobre as outras pessoas. A gente tem a figura como é que é? Ele é o delegado, né? Da figura do delegado, né? Que tudo tá sobre os olhares, né, dele, né? A cidade toda. Então, meio que controlando toda aquela situação, aquelas pessoas. E aí surge esse refúgio. Esse lugarzinho ali em que o Marcelo fica, onde ele consegue existir, ele consegue se refugiar, assim, né? Então, mesmo que o filme não fale, por exemplo, de ditadura militar, né? Tem esse sentimento, a gente percebe que é isso. E eu acho também que tudo bem, sabe? Não precisa estar escancarado, assim, para as pessoas entenderem, né, o contexto, entenderem qual que é a sensação de estar sobre uma época, né, um regime em que as pessoas precisavam sempre estar andando com medo. Não que hoje em dia não seja assim também em alguns lugares, vamos deixar claro. Sim, né? Tu falou do coronelismo, né, que também é muito relacionado com o conceito do clientelismo, que é isso que tu falou, dessa relação de troca de favores, né? Tanto a ajuda em troca de voto ou de apoio, algo nesse sentido. E é isso, né? No filme a gente percebe muito a lógica da ditadura a partir do medo, a partir da vigilância e do controle. Então, mesmo o não falado, acho que o próprio nome do filme tem essa referência, né? Agente Secreto. E também a própria história do personagem, né, que o Wagner Moura interpreta, né? Que o nome original é Armando, né? E ele é o Marcelo, né? Porque ele tá meio que fugindo do passado dele. E ele vai para um local de vários foragidos, né? Eles usam até um termo, não lembro agora qual o termo que eles usam. E aí eles estão nesse... É tipo um condomínio, né? De várias pessoas que estão fugindo de alguma forma
da ditadura não dita, mas ela tá presente. Tá presente na história desses personagens, tá presente do porquê esses personagens estão fugindo, e eles não podem falar o nome ditadura, ou não podem falar contra a ditadura, porque eles não sabem, eles não podem confiar nas pessoas, eles não podem falar o nome próprio deles, as próprias histórias, eles têm que cuidar onde eles estão pisando, e é aí que a ditadura tá. E eu acho que, como eu falei, essa é a parte genial do filme, que é essa vigilância constante a partir desse medo, a partir desse controle, porque mesmo que a gente não tá vendo uma cena específica de repressão de militares contra alguém, mas a gente está vendo ali no dia a dia dos personagens que estão fugindo do seu passado por causa da ditadura militar. Então, quando os personagens eles agem com cuidado, eles falam um pouco, né, eles escondem as informações em relação ao passado dele, eu acho que é isso, né? A ditadura, ela tá ali ambientada nos silêncios deles, né? Nos olhares, nas pausas, assim, e eu acho que isso que engrandece o filme, sabe? E faz com que ele seja essa obra que fala sobre ditadura, mas não tá diretamente, mas tá ali, a gente consegue ver o autoritarismo moldando os personagens, as ações que eles têm, né? Até sobre algo que talvez muitas pessoas tenham ficado um pouco em dúvida pela questão do título, né? O agente secreto, porque tu pode remeter praticamente à figura do Marcelo, porque até o filme foi meio que vamos falar a verdade, né? O filme foi meio que vendido assim, né? Como se ele fosse, né? Essa figura do agente secreto, ou se ele tivesse, de alguma forma, trabalhando com algo de espionagem. Mas aí a gente pode também, sei lá, interpretar que o agente secreto é o próprio autoritarismo, é a própria ditadura, é essa ideia, né, de que existe um poder invisível que tá no mundo, né, que tá ali na situação, né, e que não aparece, mas que acaba decidindo tudo, né, acaba organizando tudo, né. E aí talvez a questão do título seja, sei lá, pensando aqui, né, seja sobre isso, sobre esse agente secreto que a gente não vê, mas que existe, que está ali. E aí, essa questão que tu comentou sobre a vigilância e paranoia, e o quanto isso é já explícito bem no começo do filme, né, a cena, como eu comentei, do posto de gasolina, cara, tu já fica super apreensivo, assim, né, porque é uma cena, vamos falar um pouco sobre a cena até, né, é uma cena um pouco longa, né, em que já começa chegando e tem um corpo estirado no chão. E aí as pessoas. E aí pode rolar aquela situação, mas isso não acontece, sei lá, como assim, sabe? Tipo, o corpo estirado e não passa ninguém ali pra recolher aquele corpo. Não chamaram, sei lá, o IML, né? E não tiraram o corpo. Mas aí o cara, né? O frentista ali explica, né? Não, a gente chamou, mas carnaval, né? Sabe como é que é? Vai vir só na segunda-feira, né? Aí as pessoas podem pensar, cara, isso não existe. Gente, isso existe. Sabe? Ainda mais uma época em que as coisas eram mais complicadas, sabe? E aí... E já mostra também um pouco do contexto de como a gente tá instaurado em uma época ali no filme, né? Em que as coisas não são fáceis, em que... não vai ser fácil pra ele, praticamente, também, né? E que ninguém, basicamente, sabe muito bem o que tá acontecendo, mas tem algo acontecendo, sabe? Até eu queria ver contigo, assim, na tua opinião, assim, o que tu achou dessa primeira cena quando tu assistiu o filme? Porque é uma cena bem longa, né? Eu até ia falar, é uma introdução da própria ditadura, é uma introdução silenciosa, mas ao mesmo tempo ela é gritante, né? Até soando poético aqui. Porque é isso, assim, a gente tem esse contato do Marcelo com os policiais, também com o frentista, e não que não fosse possível ter um corpo atirado hoje em dia e a polícia não faz nada, acho que é bem plausível isso acontecer ainda hoje em dia, mas introduzir isso no contexto da ditadura também é muito plausível, sabe? Só na ditadura seria possível os policiais passarem pelo corpo e é isso, sabe? É isso, só deixar ali. Então acho que essa introdução, esse medo também da gente saber, tipo assim, a gente não saber ainda sobre a história do personagem, né, do Marcelo, também faz parte dessa introdução. E tu falou dessa questão do filme, como ele foi vendido, né? Eu achei muito engraçado que, cara, acho que até assistir o filme, as sinopses, elas levavam pra um caminho muito diferente do que o filme é, sabe? E eu não sei se isso foi alguma jogada de marketing específica, pensada, sabe? Ou, enfim, ou teve algum erro nesse sentido, porque as sinopses, elas não apontavam, né? Talvez também para não estragar o plot, né, do Long, enfim, enquanto, né, do Marcelo, Armando, mas não falava sobre o passado do personagem principal na sinopse, nem indicava para onde o filme ia, né, então eu acho que pode dar essa impressão que talvez vai ver um filme em que realmente
Marcelo, ele é um agente secreto, ele, sei lá, ele vai atuar ali para enfrentar a ditadura de uma forma mais de movimento de resistência, mas não, né? Ele mostra, né, esse personagem que é um professor, né, que vai construir a história dele, mostrando a forma como ele resiste naquele espaço, né, enquanto agente secreto ou não, enquanto Marcelo ou Armando. Então, eu fiquei bem pensativo também, depois de assistir o filme, o quão o marketing levava para outro olhar, assim, né? Eu acho que pegou bastante as pessoas desprevenidas, sabe? Até, basicamente, todo mundo, né? Eu também fiquei me questionando, assim, tá, mas essa é a história do filme, assim, sabe? Depois a gente assistiu, né? Porque realmente parecia outro. Até também tem a cena que ficou meio bastante icônica, né? Que é ele no telefone, falando no telefone, assim, né? Aí já dá pra entender algo mais, assim, de espionagem, né? Sei lá, conversando no telefone. Mas depois tu vai ver a cena, e a cena é uma cena que é super escrachada. Até se tu vê de uma certa maneira, é escrachada, porque é ele tentando falar com o cara pra saber o que ele vai acontecer, o que ele pode fazer, e o cara fala assim, não me liga nesse telefone nunca mais, e aí eu vou te passar o telefone, e aí ele, tá, cadê o telefone? Me passa o telefone, e ele não passa o telefone e acaba nisso, sabe? Então, é uma quebra de expectativa, e eu vou falar, eu adoro quando o filme consegue quebrar a expectativa. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de ver trailer, pra falar a verdade. Eu não vi o trailer de Agente Secreto, que eu me lembre, assim. Eu sabia que ia sair o filme, né? Porque quando eu sabia, né, que o Kleber ia gravar esse filme, porque eu acompanho a carreira dele, né? E porque daí que surgiu, né, notícias que eles estavam transformando Recife em uma cidade mais de época, e aí meio que se espalhou essa notícia, né? Mas eu acabei não assistindo o trailer sobre o filme, e eu acho que é bom também, né? Às vezes a gente segurar um pouco e ir de mente aberta pro filme, e ir pra assistir com os olhos de quem tá vendo pela primeira vez e não tem nenhuma informação, sabe? Mas aí, falando sobre a questão do Marcel, né, Armando, eu gosto muito desse personagem, sabe? Eu acho que ele é um personagem que caiu meio que de paraquedas, sabe? Ele não é um herói, ele não é também uma pessoa, um vilão, assim, né? Ele é uma pessoa comum, que tá tentando sobreviver de alguma forma naquele espaço, naquele ambiente, e que tá disposto a fazer algumas coisas para que ele consiga sobreviver junto do filho dele, né? Que é o principal objetivo dele, né? Então, ele tá realmente, né? Ele tem uma identidade um pouco também fragmentada, se a gente for pensar, né? Porque antes ele era esse professor que precisou esconder a identidade dele. E se a gente for ver, ele vive dois também, né? Ele pode ser também um agente secreto. Isso é que é legal das interpretações, né? Porque ele vive dois personagens, né? Ele vive o Armando e o Marcelo, né? Que tem que se esconder, né? E tem que acabar trazendo outra personalidade à tona, né? Sim, é bem isso, né? Tipo, o nome tem essa jogada, né? Esse jogo de palavras, e a gente, como tu falou, a gente pode usar várias interpretações pra descobrir realmente quem é o agente secreto nesse filme, assim. E tu falou da questão dele enquanto professor, né? Que vai sendo desenvolvido, acho que mais pro meio do filme, né? A gente tem essa construção também da relação dele com o filho dele colocando como a principal objetivo, que é proteger o filho dele, principalmente porque ele está fugindo de um passado. Então a gente consegue sentir, a partir da própria atuação incrível do Wagner Moura, né, esse receio, esse medo, né, então tanto de tentar proteger o filho dele, mas também com o passado dele, né, e quando a gente vai, né, descobrindo a história dele, né, ele enquanto um professor universitário, acho que a gente vai ter alguns discursos bem importantes que o filme traz também, né, principalmente na relação com aquele empresário que vai até a universidade, né? E aí tem esses debates bem gritantes sobre a questão. Consegue ver tanto a questão no filme, assim, tanto a ditadura descentralizada, né? Que a gente consegue ver ela no Nordeste do país, né, em Recife, ver ela também atuando nesse espaço, né, não só no Centro, Sul, Sudeste, mas também o próprio preconceito que o Centro e o Sudeste tem com essa parte do país, né? Porque a partir do empresário a gente tem esse preconceito escrachado, né? Ele vai lá e ele ataca, ele aos poucos a gente vai percebendo que ele vai perseguir o Armando agora, né? Que é o nome dele original, e a esposa dele, né?
vai perseguir porque eles ambos são universitários, ele é reitor da universidade, se não me engano, né? Acho que ele é reitor. E a gente consegue ver esse contraste, né, entre esse preconceito, né, do centro do país contra, né, o Nordeste, e ainda mais no contexto da ditadura. Sim, e até essa cena em que ele tá conversando com esse empresário, que eu não sei se é empresário, eu acho que era um cara da... Acho que ele não era empresário, ele era do governo, mas era da parte de educação, não, de tecnologia e educação, uma coisa assim, né? Da parte de tecnologia, ele tava ali pra saber, pra entender se era necessário dar toda aquela verba pra universidade. E aí ele percebe que, né, na ignorância dele que não, e que era melhor fechar os projetos da universidade para que o dinheiro, né, fosse apropriado para qualquer outra coisa que o governo naquela época apropriasse, né? Então, eu acho que... Eu gosto muito também dessa cena, assim, né? Porque tem vários pesquisadores de vários lugares do país, e aí ele trata todo mundo como se todo mundo fosse desocupado, né? Como se todo mundo ali, sei lá, não importasse e tudo que estivesse fazendo ali não fosse o suficiente pro Brasil, não fosse importante pro Brasil. E é muito também um desrespeito, assim, né? E eu acho muito legal que quando a gente... Não sei se tu se lembra, mas quando a gente tava assistindo essa cena no cinema, e aí tem uma personagem que é gaúcha, né? E ela fala com um sotaque muito gaúcho, todo mundo ficou, tipo, meio que houve uma comoção, assim, no cinema, né? Aqui de Porto Alegre. As pessoas ficaram meio comovidas, assim, sabe? E eu achei legal, sabe? Foi um pouco legal, pelo menos eu achei massa, assim. Eu achei o sotaque levemente forçado, não sei porquê. Mas foi forçado. Tava forçado. Mas foi muito bom. E só pra não cometer nenhuma injustiça, né? Eu falei a esposa do Armando, mas, né, a gente tem a atuação da Alice Carvalho, né? Que é uma grande atriz também, que mesmo tendo pouco espaço, né? No filme ela aparece em poucas partes, ela tem um grande peso também ali, sabe? Ela é uma baita atriz, e foi muito bom também ver ela nesse filme, assim, porque a gente também consegue ver a própria relação de gênero, né? Que tem tanto, nessa época, década de 70, né, essa questão da universidade, ela enquanto acadêmica, né, nossa classe, né? Então a gente vê essa própria questão de gênero na cena de jantar que eles têm com esse cara, esse empresário, esse cara da tecnologia que vai lá até a universidade, em que ele descredibiliza totalmente ela, né? E aí ela vai lá e enfrenta ele. Eu gostei muito de ter essa cena, assim, principalmente porque ela é uma baita atriz. Pois é, a Alice Carvalho em Cangaço Novo. Acho que foi a coisa que eu assisti. Eu sei que ela tava na novela também, na novela Pantanal, mas eu não assisti muito. Mas no Cangaço Novo, que é uma série da Prime Video, ela é uma das protagonistas e ela é fenomenal, ela é uma baita atriz. E aí nessa cena, né, eu também gosto muito dessa cena, porque sei lá, é uma cena só em que ela participa e ela toma a cena pra si, porque também acho que a cena é pra ela, basicamente, né? Foi construída pra ela. E ela tem uma grandeza como como a Fátima, né? Ela tem uma grandeza, assim, como essa mulher que tá sendo subjugada e que tá sendo acuada e colocada como se fosse sei lá, ela é só a esposa do Armando, sabe? Ela não é tão digna assim, ela é só uma mulher que é uma esposa. Não, sabe? Ela vai lá e enfrenta o cara e é de uma grandeza fenomenal, assim. Então, acho que ela realmente rouba muito essa cena. Essa cena é basicamente ela, assim, é muito legal, né? Eu gostei bastante também. Deu, assim, uma sensação de é isso aí, fala mesmo, sabe? Dona Sebastiana? Só senhora, já de pouco. Eu tô viajando tem 3 dias já. Você é o cara? É esse mesmo. Bem-vindo. Eu acho que chegou a hora também, né, da gente falar, já que estamos falando sobre personagens marcantes nesse filme, falar da Dona Sebastiana, vivida por Tânia Maria. O que tu achou dessa personagem? Cara, ela ganhou o mundo, né? Puta que pariu, ganhou... Foi muito foda ter acompanhado, tipo, ela ter participado do filme e ter tido uma grande repercussão, né? Porque além de ser uma grande atriz e ter tido uma grande atuação e ter um grande peso no filme, acho que quando ela aparece já de início, assim, a forma que ela fala, sabe? A forma que ela atua, que ela interpreta, parece tão real, assim, sabe? Parece que é tão ela, assim, tão... Não sei, sabe? Eu acho que vai muito do que da própria pessoa, assim. Então, fiquei muito feliz de acompanhar vários videozinhos dela pelo mundo, falando do Oscar, falando quem sabia o que era Oscar, né? Foi muito engraçado. E conhecendo outras atrizes, outros atores. Eu vi até recentemente uma foto dela com
com a Fernanda Montenegro. Então, foi muito legal acompanhar todo esse processo, né, dela estourando assim, e o mundo conhecendo ela, né? Pois é, ela como é que aconteceu? Ela era uma das figurantes de Bacurau, ela tinha só uma frase, né, uma pequena cena, né, em Bacurau, e o Kleber adorou, assim, ela, né, achou ela uma pessoa incrível, ela realmente é uma pessoa incrível, assim, e aí escreveu essa personagem pensando nela, né, a Dona Sebastiana foi escrita pensando na Tânia Maria, quem que é a Sebastiana, né? Essa mulher mais velha que acolhe essas pessoas que estão sendo meio refugiadas, né? Que estão se escondendo de alguma coisa nesse espaço, nesse condomínio ali de casas. E assim, é legal ver que todo mundo ali é bem-vindo, né? Desde o gatinho da gatinha no caso, né? Da gatinha que tem duas caras, né? E que faz parte também ali daquela convivência ali, até que o Armando meio que estranha, né? Tipo, como assim, né? Que animal assim, estranho, né? Duas carinhas, né? Aí ela fala, tipo, tu não gosta de bicho? Tipo, isso demonstrando... O que isso demonstra, basicamente? Demonstra que pra ela não importa quem a pessoa é, não importa quais... se a pessoa, quais são, né, o que a pessoa tá passando, o que a pessoa tá vivendo, todo mundo é acolhido ali, todo mundo faz parte daquela família ali. Então, assim, mostra um senso de acolhimento, um senso de comunidade muito grande e muito real, né? Ela acolhe o casal haitiano, né? Acolhe o menino, né? Que ela fala, ele tá aqui porque o pai dele não é um homem como ele gostaria que ele fosse, sabe? Mas ele sabe? Então, assim, não importa, sabe, o que as pessoas estão passando, o que as pessoas estão... Quem que elas são, ela tá acolhendo porque ela entende que é importante acolher quem é excluído, quem é renegado, sabe? Sim, né? Ela surge muito como essa personagem, quando tu falou, acolhedora, e que não importa, né, de onde cada um vem, né? Porque a gente tem várias pessoas nesse contexto de refugiado, dentro desse condomínio, cada um tem uma história, né? Então, não importa a sua história, ela tá ali acolhendo, e ela é realmente uma grande personagem, e todas as partes que ela aparece é muito bom de assistir, assim. E tu falou do animalzinho, né, do gato, não sei se tu viu que ele ganhou um prêmio internacional do The Golden Beast, que seria um prêmio pro melhor animal, sabe? E aí, não sei se tu viu isso, achei muito engraçado, nem sabia que existia esse prêmio, né? Porque, cara, esse gatinho é muito engraçado, assim. Eu não sei se realmente na vida real o gato tem duas faces, não pesquisei sobre isso, não sei se tu sabe disso, não tem? Mas achei muito engraçado, porque como tu falou, ela fala com uma naturalidade, né? Eu acho que em todas as cenas ela passa, né, essa sensação, assim, sabe? E eu fico ansioso também pra poder ver ela em outras, sei lá, obras do Kleber, sabe? Ou em outros filmes. E ver ela no Oscar, né? Ver ela tendo mais esse espaço, porque é uma senhorinha de 96 anos que conseguiu ter um espaço muito grande no filme, né? E, como eu falei, com uma naturalidade, sabe? Com uma simplicidade. Eu acho que é muito da própria pessoa, parece, sabe? Acho que a gente consegue ver isso também nas próprias entrevistas dela, né? Ela tem uma naturalidade em falar, né? Em conversar, em atuar, assim. Então, acho que fiquei muito feliz de ver essa personagem. Sobre o gatinho, ele é um efeito visual. Mas, assim, realmente... Desculpa, eu sou burro. Não, é porque eu acho que tem muito isso no filme. O filme, ele traz essa questão do surrealismo, sabe? Do tipo assim, o que é verdade, o que pode não ser verdade. Até, né, vamos entrar aqui também numa das cenas mais marcantes e icônicas, que é a cena da perna cabeluda. Porque é de volta essa questão do lúdico, essa questão do que é real, do que não é real. E aí, quando aconteceu essa cena, que é uma cena que, sei lá, muda do nada, tem uma perna andando, tem uma pessoa meio que narrando, né? E aí tem essa perna andando no meio de casais e batendo nesses casais e tudo mais. E aí a gente percebe que eles estão lendo uma notícia que foi colocada no jornal. E aí, né? E aí já traz toda essa questão, assim, da imaginação, do lúdico. E eu achei muito massa que o Kleber trouxe essa parte, né? Porque isso faz parte da história de Recife. A Perna Cabeluda é uma lenda urbana, não de Recife só, né? Mas do
do Nordeste em si, né? Então, assim, é uma coisa muito regional e que traz ali uma coisa mais também engraçada, mais cômica pro filme, sabe? E que eu acho que perde, sabe? Esses momentos mais de alívio. E eu queria comentar que é engraçado, né? Que tem essa notícia no jornal, porque basicamente os caras não tem mais o que escrever, né? Não tem mais como enganar as pessoas, né? Então qualquer coisa vai pro jornal, né? Tipo, acharam um corpo, ninguém vai noticiar isso, né? Mas vão noticiar que as pessoas estão sendo mortas por uma perna cabeluda, sabe? Não é culpa dos policiais, sabe? Eu lembro dessa cena no cinema, assim. Eu até fiquei um pouco surpreso, mas de forma boa, de ver do nada, né? A cena da perna pulando, né? Só uma perna. Porque foi muito engraçado e também depois analisando, né? Como tu falou, o Kleber conseguindo colocar essa parte mais simbólica, mais mística no filme e ainda trazendo uma lenda urbana brasileira, originária de Recife. Como a gente falou, que é essa perna cabeluda que anda de forma autônoma e que surge, né, no próprio contexto da cidade, assim, em plena ditadura militar. E isso imposto no filme, eu fico pensando as pessoas de fora, né, vendo o filme e, tipo, do nada aparecendo a perna e essas partes místicas, assim. E é aquilo, é algo que a gente tem que aceitar e entender e faz sentido, né, nosso contexto. Imagina pra quem ainda é de Recife, pra quem, sei lá, conviveu com essa lenda, sabe? Como eu falei, eu não conhecia a lenda, talvez eu, se eu não me engano, acho que eu já ouvi falar em algum momento, mas eu não conhecia de fato, assim, eu fui pesquisar depois, e eu fiquei muito maravilhado como ele introduz, né, esse conto, essa lenda urbana brasileira pro filme, e trazendo esse ponto místico e, ao mesmo tempo, não torna o filme estranho ou que não faz sentido, sabe? Parece que faz muito sentido no contexto do que o filme tá trazendo, sabe? Então, eu acho que essa parte mística que o filme traz, também relacionado com o próprio nome da questão do agente secreto, falou também do próprio gato, né, que tem essas duas faces, né? Eu acho que são essas metáforas que o filme vai se construindo o discurso que ele quer trazer, né, em relação ao agente secreto, assim. Então, achei muito engraçado de ver uma perna do nada aparecendo no filme. Eu já conhecia porque eu tinha ouvido num podcast sobre ela, assim, sabe? E aí eu achei bem legal, assim, quando eu vi, eu reconheci, eu fiquei, cara, que massa, sabe? Que legal trazer isso pro filme, né? Porque é equivalente aqui a nossa, vamos lá, a nossa loira do banheiro, sabe? Então, tipo assim, são coisas que ficam marcadas na nossa memória em questão de lenda urbana, que é legal quando vem pro filme, ainda mais algo bem regional. Aí tu falou sobre questão de metáfora, né? E aí eu acho que também dá pra gente comentar um pouco sobre o papel do carnaval em si dentro do filme, né? Porque é um momento de alegria, né? Em que as pessoas estão passando ali e a gente vê algumas cenas em que o Armando tá no carnaval, não, né? Festejando, mas que ele passa ali na hora que ele tá meio que fugindo e tudo mais, né? E daí a gente tem a figura desse delegado, que é o Euclides, que pra mim também é uma figura bem marcante do filme, assim, sabe? Eu gosto bastante, né, de como o personagem se apresenta, porque ele é aquele famoso fanfarrão, sabe? Aquele cara, aquele policial que leva tudo no jeitinho, sabe? Que vai engambelando, que vai subornando as pessoas e que aquele espaço, aquela cidadezinha é o território dele, sabe? E daí ele tem esses dois filhos, né, que ele praticamente usa como subalternos ali, né, pessoas que ele manda fazer e faz, sabe? E aí, e tratando a questão do carnaval, né, tem uma frase que ele fala que, desde o começo quando ele aparece, que é a cena que eles acham um tubarão, né? E aí tem uma perna humana dentro do tubarão, né? E aí ele chega lá pra averiguar e ele tá todo vestido de meio de carnaval, assim, com roupa folgada, né? Com a cara suja de batom, com até confete, né? No corpo, assim, né? De camisa aberta, já mostrando que ele não se importa, né? Com a situação em si, ele vai lá pra averiguar, mas não importa como ele vai estar vestido, porque ele sabe que ele é uma figura imponente na cidade, que ninguém vai questionar ele.
E por isso que ele pode aparecer dessa forma, sabe? E também, né, como eles conseguem, né, os três ali meio que enganar, né, meio que esconder, ocultar praticamente aquela situação, né, do tubarão, que ele mesmo criou, né, porque se a gente depois vai ver, né, que foi uma situação que ele mesmo criou, jogando os corpos dentro do rio das pessoas que eles matam, né, e ele mesmo vai lá e pra resolver basicamente a merda dele que ele fez, né. Mas tem uma frase que ele fala que é sobre o carnaval, né? Que já, tipo, já morreram quase 100 pessoas. Aí ele fala, mas tá no começo, vai ter mais morte ainda. Meio que como se estivesse gostando disso, sabe? Como se fosse uma coisa meio que prazerosa. Aí eu queria, né, saber também de ti, assim, o que tu viu nessas cenas em relação também ao carnaval, a esse personagem, né, do filme. Então, eu acho que essa parte em que a gente consegue ver essa alegria do carnaval e também do frevo, né, que é bastante parte da cultura da cidade, ela aparece muito nesse contraste, né? É um contraste entre uma alegria ali, uma alegria popular, a partir de uma festa popular, e essa opressão política que tem no filme. Então, eu gosto como aparece, porque é meio que um contraste de dois mundos, assim, né? De duas situações, assim. Porque a gente tem ali o povo tentando se divertir com o mínimo que consegue, a partir, né, dessa festa popular, a partir do carnaval, do frevo, assim, e também, como tu falou, desse próprio personagem que representa o Estado. E também, eu acho que vai se relacionar com o que o Kleber fala e aparece no filme de um Brasil pirracento. Né? Não sei se tem essa relação também, porque é isso, né? Então, esse país que a partir dessas figuras, né? A partir dessas figuras de poder, do delegado, dos policiais, dos militares, de alguma forma, que agem de uma forma infantil, né? Uma certa infantilização do próprio poder, assim. E eu acho que a gente consegue ver isso também na parte em que eles vão até o personagem que ele é alemão e que ele lutou na guerra. Acho que ele é alemão, se não me engano, né? Que ele lutou na guerra e meio que pressionando ele a mostrar, né, ali pros filhos dele, as cicatrizes E pro Marcelo, né? E pro Marcelo também, isso mesmo. Da guerra. Então, a gente consegue ver esse Brasil pirracento, talvez um pouco, e essa infantilização, porque é uma classe, né, a partir dele, a partir do Estado, que não aceita perder os seus próprios privilégios, que reage com uma violência simbólica ou concreta. Eu acho que essa cena é uma violência simbólica que aparece ali, dele forçando, né, é muito cruel como ele faz, né, como ele força esse personagem alemão a mostrar a cicatriz dele da guerra por puro fetichismo, né, um puro fetichismo de só ver ali, como se ele estivesse num zoológico, assim. Então, eu acho que essas questões que eu trouxe do carnaval, do Brasil pirracento, do Estado estando ali enquanto esse personagem vai relacionando, né, como essa classe, como essa elite, ela reage, né, e como ela atua nesse período, e a gente consegue ver isso, de novo, né, essa ditadura silenciosa, mas muito presente, é um sentimento de ditadura, a gente consegue sentir isso nesses pequenos gestos cruéis que aparece no filme, assim, sabe? E aí, de novo, né, Carnaval aparecendo como esse contraste do que a gente tá vendo ali de uma forma gestual, assim. Acho que tu falou tudo quando tu disse que esse personagem, ele é uma das formas de mostrar como é esse Brasil pirracento, basicamente, né? E porque, basicamente, a gente tá numa época ali que tudo é negado, né? Tudo que poderia melhorar o Estado é negado, né? E aí parece que há uma preferência por punir, né? Do que corrigir, ou do que fazer algo melhor, ou do que melhorar. E aí esse personagem, né, como sendo esse, como tu falou, é um agente, né, do Estado, né, que em teoria deveria servir, sendo redundante também, né, mas pra servir o povo, só que isso acontece ao contrário. É um personagem que engambela, que mente, e que por sorte do Armando caiu meio que nas graças dele. Quer dizer, por sorte do Armando, né, ele gosta dele, né, e porque ele poderia basicamente detestar o Armando e aí mandar matar ele, né, mas aí acaba que ele gosta do personagem, né, gosta de como ele é, fala que ele parece um policial, mas aí ele fala que ele não é polícia, né, e tudo mais, e aí ele leva ele pra ver o judeu, e também é uma cena bem boa. Eu achei um pouco falar que, tipo assim,
Eu achei um pouco deslocada a cena, sabe? Porque acontece que, sei lá, eu achei ela meio fora do tom, assim, sabe? Mas eu acho que dá pra entender qual é o intuito dela, sabe? Que é realmente reforçar esse cara como uma pessoa desagradável, uma pessoa que acha que tem domínio sobre qualquer situação, sobre qualquer outra pessoa. Tanto que o ajudante do cara ali, né, do judeu, fala, né, a gente tem que fazer o que ele pede porque ele protege a gente, né? E aí é engraçado... e é engraçado que ele não sabe, né, que esse delegado não compreende que o cara, ele é um judeu, que ele fugiu da guerra, não que ele lutou na guerra. Tanto que ele fala, né, eu só vou te respeitar aqui porque eu sei que tu lutou na guerra, né? Só que não é, tá ligado? E aí também, né, um pouco desse sentimento de que... cara, às vezes tu tem que se submeter por pessoas que são umas pessoas merdas, sabe? E aí o Armando também, né? Eu acho que também, sobre a figura do Armando, ele é muito passivo, mas eu entendo que é porque ele precisa sobreviver, sabe? Ele é muito observador, ele não fala tanto, ele é mais assim, de ouvir, de ver a situação pra depois agir. E aí até falando sobre a questão de como ele começa a trabalhar na prefeitura, né? E aí tem toda aquela, que eu acho também maravilhosa, aquela cena em que eles estão trabalhando, né? E que daí depois chega lá uma mulher, né, uma família, que é uma família rica, mas que deixaram a filha ou filho da empregada sem supervisão, e essa criança acaba morrendo, e daí chega também lá a empregada pra tentar ter justiça, né? E aí a polícia meio que também, mais uma vez, agindo em favor dos ricos, né? E tentando ali livrar a cara dessa família rica, né? Então o Armando meio que presenciando tudo aquilo, sabe? E não tendo muito bem como reagir, porque o que cabe a ele, né? Não tem o que ele fazer, tá se escondendo, né, basicamente. Mas como ele é também essa pessoa que tá sempre só observando, sempre só vendo a situação e andando conforme a música toca, sabe? Assim, e, cara, essa cena que tu falou, né, da empregada, da mãe que perde o filho, é muito gritante, porque dá pra lembrar, né, ou relembrar o caso do menino Miguel. Não sei se tu lembra, não sei se fez essa relação também, que é um caso real, que já faz 5 anos, né, em que, da morte do menino Miguel, que ele também era um filho de uma empregada, e que a empregada deixou a criança com a patroa dela, né, e aí ele morava no 9º andar, né, e aí ele cai de lá, né, cai desse prédio, assim, então, não, né, sabe, é algo muito gritante, porque, cara, dá muita raiva essa cena, sabe, dá muita raiva, e eu lembrei, assim, na hora, assim, sabe, tipo, desse caso, porque é um caso que acho que até o momento não teve justiça ainda, sabe, então, é muito cruel, assim, e é isso, né, como tu falou, a gente tem essa parte do Marcelo, né, ele consegue um emprego, né, naquele... É meio que um arquivo, e aí a gente já vai entrando no debate da questão do arquivo, porque ele também tá na busca de encontrar os documentos da mãe dele, né? Então, ele começa a trabalhar nesse espaço, que é meio um arquivo, então a gente vai ter essa introdução também dessa temática, né? Da questão documental, e dele procurando registro para saber sobre a história da mãe dele, e aí a gente tem, cara, cenas muito boas nesse espaço, assim, também tem cenas fechadas assim, no próprio rosto dele, que eu gosto muito, que também dá a sensação de sufocamento, sabe, de medo, de receio, assim, e também vai introduzindo esse tema dele em busca, né, tanto a gente sabe que ele é, né, um universitário, ele é um pesquisador, e aí aos poucos o filme vai introduzindo essa temática também, né. O que a gente sabe também sobre a questão da família dele, né, é que ele não teve muito contato com a mãe dele, porque ele conta que ele foi morar com a família do pai, né, algo nesse sentido mais, e que ele não sabia muito bem quem que era a mãe dele. Ele sabia que era a mãe dele, mas ele não teve muito contato, e ele queria esse registro familiar, que pode às vezes também soar um pouco meio que deslocado do filme, né, mas que de certa forma faz sentido, né, se ele for sair do Brasil, né, que é também a intenção dele com o filho dele, né, e também, de novo, né, trazendo essa questão da memória e ser algo muito forte dos filmes do Kleber, né, de revisitar o passado, de trazer essa
essa memória das pessoas, né, em relação aos lugares, em relação às outras pessoas, né, também principalmente, porque esse filme, né, trata sobre isso, sabe? Trata sobre a memória de quem a gente foi, de quem a gente é, a memória das pessoas que vieram antes da gente, dos nossos parentes, né, nossos familiares, e também de quem talvez vai vir depois, né, então a gente já vai adentrando um pouco essa questão do futuro, né, também que o filme trata um pouco do futuro, né, então a gente vê que o Marcelo, ele tem esse filho dele, né, o Fernando, que é uma criança praticamente, e que já não tem mais a mãe, porque perdeu a mãe por o que a gente é falado, né, que foi uma doença, mas ainda assim ficou um pouco... Não sabia se era realmente uma doença, né, porque ela era uma mulher saudável, mas que ele vive com os avós dele nesse interior, onde o Marcelo vai pra lá pra buscar o filho dele, pra eles irem embora juntos. E aí acaba que... é legal, né, interessante a gente ver que ele tá atrás desses documentos pra poder, né, de certa forma, ter um fechamento na vida dele, né, pra ele conseguir ir embora do país, né, também, que é o que ele quer. E aí tem uma cena que eu acho muito tocante, muito bonita, que é a cena em que ele tá com o filho dele no carro, e aí o filho dele fala que tava começando a esquecer a mãe dele, sabe? E, cara, é muito triste, né, porque, tipo assim... Sim, porque é sobre a questão do esquecimento, sobre a questão da gente não conseguir guardar a memória das pessoas, ainda mais se tu não tem registro, né? Sei lá, tipo assim, a gente, por exemplo, vamos por exemplo, por uma coisa mais pessoal, né? A gente não tem registro dos nossos tataravós, sabe? A gente tem registros, né, dos nossos avós. Inclusive, né, tipo, só isso, sabe? Mas quem eram essas pessoas que vieram antes deles, sabe? A gente não sabe. Então, assim, acaba que... Imagina, né? Acaba que vai se perdendo esse registro e aí o Marcelo, ele quer buscar, né? Saber quem era a mãe dele. E eu acho bem, bem bonito e bem tocante, assim, sabe? Cara, assim, é difícil até desenvolver sobre isso, porque é uma parte realmente muito profunda de sentimento, assim, muito tocante. Eu nem lembrava dessa cena, na verdade. E, de novo, né, uma cena que ela vai relacionar com o que o filme quer falar, né? Que é falar sobre a ditadura, sobre memória e apagamento. E é uma cena tão, digamos assim, é uma cena pequena, mas ela tão grande, né? Digamos, nesse sentido de trazer essa temática dele esquecendo a mãe dele, né? E também, como tu falou, como tu relacionou, né? Do próprio Marcelo tentando encontrar, né, documentos sobre a mãe dele. Então, como o filme ele vai já introduzindo essa questão do esquecimento e da memória, né? Como é importante a memória, e aí, né, tu traz que o filme ele vai intercalar partes do passado e do futuro, né? Ali mais meio pro final. Isso, o presente, que aparece meio que duas pesquisadoras, né, que estão tentando entender o caminho que o Marcelo fez, assim, né, até a morte dele, né, que acontece. E até quando apareceu, assim, essas cenas no presente, assim, eu fiquei meio pensativo, assim, tentando entender. Eu fiquei, o que tá acontecendo, assim? O que o filme quer dizer? Tipo, eu fiquei meio perdido. Eu acho que até comentei contigo, assim, que de início eu dei uma estranhada, assim, sabe? Até com o próprio final do filme que a gente vai falar. Dei uma estranhada com essa... eu senti... Acho que a primeira vez que eu vi ali, eu senti que não sei se encaixou muito, mas depois eu entendi, depois fez mais sentido pra mim. E eu acho que até o próprio fechamento abrupto que o filme vai ter em relação a essa questão das duas pesquisadoras. Mas, como eu falei, de novo, é legal como o Kleber traz isso, enquanto, de novo, esse diretor, que é um cineasta arquivista, que tá construindo e contando a história do próprio país, da própria cidade, né, desse contexto da ditadura militar, desse personagem, assim, que, de novo, trazendo a frase de que filmes de ficção são os melhores documentários, porque ele vai desenhando isso para nós, né? A partir desse anseio dessas pesquisadoras do presente, em saber quem foi o Armando, e a gente vai ter esse intercalando, né, entre esses dois cenários, assim, que a gente já consegue perceber esse próprio, digamos assim, essa chegada desse momento do filme no passado, né, como tu falou, né, de novo, desenhando o Armando Marcelo buscando, né, sobre a mãe dele, né, a cena do filho dele. Então, eu acho que esse debate sobre esquecimento e sobre não esquecer do passado, ele tá muito presente, né. Sim, e eu concordo contigo que eu também fiquei um pouco perdida, assim, quando trocou pra essa parte das pesquisadoras no presente,
Porque, de novo, é a questão da quebra de expectativa. A gente tá acompanhando uma história que também já não é tão linear assim, e daí a gente vai pra outro momento da história que a gente ainda não tá entendendo o que tá acontecendo. Isso é legal pela parte de que a gente acaba se acostumando muito com o cinema linear e com o cinema que é mais roteirizado certinho, sabe? Aquela fórmula hollywoodiana, né? Mas quando a gente vê filmes que fogem disso, a gente estranha, mas também depois eu acho que é gratificante, sabe? Então, sobre a questão das pesquisadoras, eu achei uma parte bem interessante do filme, assim, sabe? Porque é bem difícil a gente perceber quais são as consequências depois de algo que acontece, né? De algum fato histórico que acontece, né? Porque, às vezes, a gente... No filme, por exemplo, a gente tá vivendo junto com o Armando, né? A gente tá sentindo o que ele tá sentindo. Mas aí depois, sabe? Quais são as consequências disso no futuro, né? Porque poderia muito bem o filme só acabar ali com a morte dele, que a gente vai falar daqui a pouco, e não mostrar nada, né? Mas aí a gente tem essa parte que mostra elas ouvindo sobre o que tá acontecendo, né? A fita, né? Ouvindo a voz dele. E aí tem uma das pesquisadoras que acaba tendo uma ligação com ele, porque ela vem da mesma cidade, né? Enquanto que a outra já tá, tipo assim... Já passou pra ela, sabe? Ela já tá... nem vou ouvir mais, isso tá mexendo comigo, isso me traz desconforto, sabe? Deixa pra lá, vou ver aqui o National Geographic, ela tava assistindo, tá ligado? Tipo, não faz mais diferença pra ela, porque a pesquisa ia ser descontinuada, né? Então... E a outra menina não, né? A outra menina meio que se envolve ali com a história e vai atrás, né? De encontrar o filho do Armando, né? Mas eu gosto bastante, sabe? Eu acho que difere um pouco, né? É meio intrusivo, assim, na narrativa do filme, mas eu acho que essa parte das pesquisadoras constrói um dos momentos mais importantes e cruciais que realmente remonta também à questão do cinema do Kleber, que é a cena onde a gente vê que o Armando morreu, né? Porque... Como essa notícia é dada? De qualquer forma. Tipo, não importa. Aparece aparece num jornal. Ela vê o jornal ali da morte dele e acabou. Só que antes disso a gente vê um pouco do desenrolar da história, né? A gente vê que ele é perseguido por... que encomendam a morte dele, basicamente. E ele é perseguido por dois caras, né? Que são, tipo, executores, né? Uma coisa assim, né? Meio capangas, assim. E aí... né? E aí, ele é perseguido por esses caras, ele consegue se livrar, a gente meio que torce, né? Porque ele consegue se livrar e meio que dá tudo certo, mas depois é um balde de água fria, basicamente, porque daí ele morreu, sabe? E eu não sei o que tu achou dessa cena, assim, sabe? Porque tem toda essa sequência, né, de ação, basicamente, né, em que os caras vão lá atrás dele, né, e aí ele vai fugindo de alguma forma, né, e aí tem a terceirização da morte, né, mas acaba que ele morre no final de qualquer forma, né, aí eu queria saber de ti, o que tu achou. Cara, é uma cena do nada, né? Como tu falou, ela aparece de forma abrupta, né? Tipo assim, a gente tá vendo o filme ali, a gente tá torcendo pelo Marcelo fugir dos capangas que estão pra matar ele. A gente tem várias mortes em sequência que aparecem, porque ele acaba percebendo que ele tá sendo caçado ali. Ele faz um jogo até pra tentar enfrentar os inimigos ali. E do nada, a gente tá nessa intercalando entre presente e passado, e do nada, jornal morto, tá ligado? Tipo assim, eu fiquei um pouco em choque, assim, porque, assim, falando de novo, né, dessa construção de cenário de Recife, década de 70, dessa construção dos personagens, dessa ambientação, assim, por um momento, eu queria ter ficado mais, sabe, nesse espaço. Não pela questão, não tô falando bem da Teodoro ou algo nesse sentido, mas, tipo assim, pela construção da história, sabe? Eu tava tão envolvido na história que, tipo assim, eu poderia ficar mais ali e mais pra torcer pelo Marcelo e ver ele escapando e ver ele com o filho dele, ver ele conseguindo um final feliz. Só que daí a gente lembra que é o Brasil pirracento, né? E até sobre essa questão de como é que acontece, né, a morte dele, assim, sobre a sequência da cena, né, antes também dele morrer, no caso. A gente tem esses dois capangas, né, que são... Não é capangas, né, eles são pessoas que são... Eu esqueci, gente, pessoas que são contratadas pra matar outras pessoas. E aí eles são contratados por esse cara que anos atrás foi atrás do Armando, né, e desvinculou a universidade dele, os projetos dele. E ele, né, que contratou esses caras pra matarem o Armando, né? E aí eu acho até um pouco cômico, né? Que eles vão lá e eles terceirizam o trabalho, basicamente, né? Porque eles chegam na cidade e eles chamam um outro cara, né? Um cara que tava lá trabalhando, né? Pra matar, porque ele era um matador de aluguel, né? Isso aí. Que ele tava lá e aí chama um cara e dá metade do dinheiro pra ele, né?
E aí o cara fala, tá, mas isso aqui é um trabalho de bicho, sabe? Praticamente, né? Pelo valor de dinheiro, né? E aí tem a cena também maravilhosa, que eu acho que é uma cena que quem curte cinema vai achar fenomenal. Que é quando ele chega lá no escritório, nos arquivos, e ele chama pelo nome do Armando, né? E a mulher fala que não tem nenhum Armando aqui, e aí é que tem aquela cena que foca no Armando em primeira pessoa, mas no fundo mostra esse cara, esse matador, assim. É bem legal também essa cena, né? Bom, muito bom. É também esses planos fechados, né? Acho que até tinha comentado antes, que traz esse medo do que vai acontecer, né? Da própria construção da cena. E, né, com o desenrolar ali do final, a gente vai ter também a cena do Wagner Moura interpretando o filho dele, né? O Fernando adulto. Então, que é ali no presente, em que as pesquisadoras vão atrás, né? Como tu falou, a pesquisa dela é descontinuada, né? Algo nesse sentido. E aí a menina vai atrás do Fernando, que é o filho do Armando, que sobreviveu, né? E ele tá trabalhando num banco de sangue. E é muito engraçado que é um local real, né? Um banco de sangue, e que é onde abrigava o antigo Cine Boa Vista, né? Que também, né, que é um personagem tanto no Retrato Fantasmas, mas também aparece, né, no próprio filme, no passado, na década de 70, até tem a cena do próprio Marcelo, do próprio Armando, ali na janela, né, com o sogro dele, e é uma cena que, pô, remete totalmente ao que a gente vê em Retrato Fantasmas, na história de Retrato Fantasmas, a gente viu junto, essa cena ficou tipo assim, ó, olha ali, sabe, tipo assim, peguei essa referência, porque, cara, de novo, eu fico muito feliz de estar no mesmo plano que o Kleber Mendonça, produzindo filmes atualmente, porque, cara, tipo assim, a gente que tá acompanhando a obra dele e consegue fazer essas conexões e ver essa construção que ele tá fazendo, como a gente falou nisso, é algo muito bonito, é algo muito lindo, é um trabalho muito de um cineasta que tá trabalhando com história, tá trabalhando com arquivo de alguma forma e tá produzindo filmes e falando sobre a história do Brasil. Então, quando aparece, né, o Fernando trabalhando nesse banco de sangue, cara, é assim, ó, todas as conexões sendo feitas, sabe? Então, é muito legal, e aí tem essa dinâmica, né, dessa relação da menina pesquisadora, nem sei o nome dela, na verdade, não lembro se ela tem nome, em que ela vai, né, tentar conversar com o Fernando para tentar saber um pouco mais sobre o fim que teve o pai dele, e também ela entrega um pendrive para ele, né, com as informações, né, que ela estava pesquisando, porque, né, ela não ia mais pesquisar, porque ela não ia ter mais não ia ter mais recursos, né. E também é o debate o filme também traz esse debate, essa questão da pesquisa no Brasil, da falta de recursos e da pesquisa histórica, de alguma forma, né. Sim, total. Eu gosto bastante dessa cena também, porque essa cena final, né, do tipo assim, ela indo lá visitar o Fernando, porque a gente percebe o quanto que ele tá ressentido pelo que aconteceu ainda, porque ele meio que renega, né? Ele não quer entrar nesse assunto muito, ele não quer saber do pai, não quer saber da mãe, e ele fala, meu pai e minha mãe morreram quando eu era muito pequenininho. A única memória que eu tenho dele, aí ele conta, né, que é no dia... eu não tenho muita memória dele, mas o meu avô me contou, né, que teve um dia que ele ia me buscar e que eu tava todo arrumadinho, né, todo bonitinho pra ir com ele. Tão triste. E ele não apareceu, sabe? Então, tipo assim, ele não tem mais memória do pai dele e da mãe dele, sabe? E ele não quer ouvir, não quer saber, porque isso vai abrir uma dor, abrir um sentimento que ele não quer abrir, e tudo bem também, né? E, cara, é uma cena super pesada, né? Porque também, de novo, né? Aquela situação de, tipo assim, a gente renegar o passado, renegar o que aconteceu. E como culpar? Como culpar essa pessoa que não quer saber porque vai trazer traumas que ela não quer reviver? Eu não acho que... Eu não sinto assim, sei lá, como se... que pessoa péssima porque não quer saber do pai, não quer saber da mãe. Eu entendo esse sentimento dele. Eu entendo que não tem como culpabilizar ele porque é algo que dói muito, né? E, enfim, é uma cena também super legal e também, mais uma vez, quebra a expectativa, né? Porque podia ser o contrário. Podia ser ele super favorável. Não, que legal que tu trouxe isso aqui. Eu vou com certeza agora reviver a minha história. Só que não, porque a gente sabe que a história do Brasil é uma história dolorosa. E muito pouca gente quer... E às vezes a gente não quer saber pra gente se resguardar, sabe? Então, enfim... Gosto dessa cena. Acho legal também a questão do cinema, né? Foi um momento bem legal, assim, da gente perceber, né? Porque é um lugar que existe de verdade, né? Até... E no filme próprio, né? A avó dele trabalha no cinema, né? E aí tem toda aquela cena deles lá conversando sobre os filmes. Aí tá passando até, eu acho que era aquele filme de terror, do gurizinho. Esqueci o nome do filme, meu Deus. Mas enfim, tá passando um filme de terror, tem um pouco de histeria ali, né? Das pessoas que estão assistindo o filme de terror. Não é Tubarão?
O Tubarão é o que ele gosta, né? Não, o Tubarão é o filme que o Fernando gosta, que ele desenha o tubarão, que ele ficou impressionado com o filme, e daí ele acaba desenhando vários tubarões. Mas no cinema tá passando outro filme, tá passando um filme de terror, eu acho que era... aquele filme que o gurizinho é o demônio, que ele é a reencarnação de Lúcifer, esqueci o nome do filme. Bebê de Rosemary? Não. Como é que é o nome do filme? Eu vou estar bem assim no Google. Filme em que a criança é o anticristo. A Profecia. A Profecia, que é um filme de 76. É esse filme que tá passando no cinema no momento que o Armando tá conversando com o sogro dele e com aquela mulher lá que vai dar os documentos pra ele, sabe? E, enfim, é bem legal também, né? Uma cena super marcante que trata também sobre a questão da memória do cinema, né? Enfim, eu acho que, de uma forma geral, né, o filme, ele traz esses aspectos, né? Essa sintonia com cinema, com história, com memória, e faz com que a gente reflita, basicamente, né, sobre o nosso papel em relação a tudo isso e como a gente pode tá sempre relembrando, né? Porque às vezes a gente tem essa noção de que o Brasil sempre tá esquecendo a sua própria história, né? E eu acho que o Kleber, ele resgata isso muito bem. E são muitas relações que tu fez, assim. Acho que eu te lembrei de comentar da questão do próprio tubarão, né? Tu falou do Fernando que desenha tubarão e tem medo de tubarão, e também ele quer assistir o tubarão, né? No filme, eu não lembro se ele acaba vendo. Ele acaba vendo, acho que até ele assiste. Depois ele vê, ele assiste, né? E aí eu até vi eu tava vendo a crítica do PH Santos, né, no YouTube, e ele até fala da relação do tubarão em Recife. Desse medo, realmente, é um medo que se tem em Recife do aparecimento de tubarão, assim. Que também, né, tem o próprio tubarão que come lá os corpos que foram jogados pelos agentes lá. Então, essas relações de memória ainda, né, tanto a partir do Fernando, a partir da própria questão do cinema, e também a cena do sogro dele, né, que trabalhou no cinema. Eu lembrei muito do próprio personagem real que aparece no Retratos Fantasmas, que o Kleber entrevista, não sei se tu lembra, que é um senhor, né, é um senhor de idade que trabalha no cinema, e eu não sei se ele foi estagiário ou trabalhou ali por algum momento, o Kleber, né, e ele faz essa entrevista, e eu também conectei muito com essa história, né, real, que é trazido no filme a partir, né, desse personagem que é o sogro dele e dessa relação do cinema. Eu acho que o filme acabar, né, nesse cenário que é um antigo cinema, que hoje, né, é um hospital, assim, e eu acho que o próprio discurso que é trazido também no Retratos Fantasmas, né, dos cinemas de ruas terem sido abandonados, terem perdido investimento, terem virado farmácias também, né, tem esse discurso. Aqui é um hospital, mas ver também como essa mudança da cidade, né, a cidade enquanto personagem, e a própria questão da memória, assim, eu acho que o filme ele acaba... hoje eu consigo ver, claro, tem muito esse impacto de ver pela primeira vez, assim, mas eu acho que é um bom final, assim, sabe? Por toda essa construção que o Kleber faz em relação à própria história, assim, sabe? Eu digo que a história é real, assim, de tu trazer relatos reais, de tu trabalhar com arquivo, com documentos e trazer isso e ver isso, né, no cinema e nesse filme. Eu acho que é um final gratificante para a obra do que o Kleber está construindo, e faz muito sentido, né, em todo esse acervo de filmes dele. E antes de finalizar, a gente tá na torcida para que o filme ganhe o Oscar 2026 como melhor filme e melhor filme internacional, né? E também que ganhe no Globo de Ouro, que a gente tá gravando esse episódio antes do Globo de Ouro ir ao ar. Então a gente não sabe o que ganhou, né? A gente no futuro vai saber, não sabemos ainda. Mas a gente tá bem animado, assim, para que o filme leve esses prêmios, né? Porque é mais do que merecido e também muito importante, como a gente falou, pro cinema brasileiro, né? Sim, né? Até como a gente brincou, e também como o próprio Kleber e o Wagner brincaram, acho que foi qual premiação mesmo que eles falaram do filme estrangeiro, no Critics' Awards, né? Que eles falaram da premiação estrangeira. Como a gente sempre fala, né? Tipo assim, mesmo não vencendo, o filme já tem um grande impacto importante pro cinema brasileiro, e claro que se vencer esses prêmios estrangeiros a gente vai estar em sentimento de Copa do Mundo, porque é ano de Copa do Mundo também, mas assim como a gente teve na torcida ano passado pelo Ainda Estou Aqui, a gente tem aí mais uma chance esse ano de estar torcendo pelo cinema brasileiro, torcendo pelo Agente Secreto, né, como tu falou, tanto no Globo de Ouro e no Oscar, né, essas premiações estrangeiras, e que ganhe, e que consiga ganhar todas as premiações que vai disputar. O Oscar ainda não está decidido, né, o Globo de Ouro já está decidido em quais categorias estão, mas é isso, né? Acho que é sempre importante torcer pelo nosso país.
É isso aí, né? E também, se não ganhar, a gente vai ficar feliz porque a gente odeia os Estados Unidos, mas se ganhar vai ser maravilhoso e incrível. Então, chegamos ao final de mais um episódio do Story-se e não se esqueçam que esse episódio ele é só um recorte e claro que muitas coisas interessantes e relevantes ficaram de fora e as referências e sugestões estão na descrição. E nesse episódio a gente falou sobre O Agente Secreto, o filme do Kleber Mendonça Filho com Wagner Moura, que tá aí na boca do povo, que todo mundo assistiu, gostou ou não gostou, mas que tá na torcida pra que seja aí o vencedor no Oscar e muitos outros prêmios mundo afora. E se não assistiu, vai assistir, né? Obrigação, né? Pô, ainda mais se ouviu o nosso episódio e ficou interessado. E é isso, né? É sempre bom lembrar... A gente deu vários spoilers, né? Exatamente. E é sempre bom lembrar que o Story-se é um podcast independente, por isso é importante o apoio de todos vocês. Isso mesmo, lembre-se que a gente falou do Apoia-se, então quem puder, tiver oportunidade, tiver condições, apoia a gente no Apoia-se. É bem baratinho, assim, pode ser R$5 que a gente vai ficar super feliz, então por favor, façam esse esforcinho para que a gente consiga produzir cada vez mais. Não se esqueçam também de seguir a gente nas redes sociais, @Story-Cash no Instagram e no YouTube. É só procurar pelo canal Story-se que vocês acham a gente facilzinho. Seja qual for a plataforma de podcast que você nos ouve, não deixe de avaliar e seguir o programa. E os comentários no episódio são sempre bem-vindos. É isso, até mais. Até mais, galera!